Fala pessoal, professor Tonátio Mendes, professor de Química, e eu vou trazer para vocês aqui um comentário geral a respeito dessa prova de Química da segunda fase do vestibular da UES 2024.2. Bom, tendo em vista as questões que a gente viu, a gente percebeu, uma distribuição bem bacana das questões divididas em Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica, A grande maioria das questões relacionadas à Química Geral, onde a gente teve questões relacionadas à tabela periódica, também a ligações químicas, classificação de reações, dentre outros pontos importantes da Química Geral. Bom, essas questões a gente percebe que ela traz um lado mais conceitual, um lado mais simples de resolução dessas questões. Eram questões mais diretas, questões mais objetivas. Tendo em vista também algumas reações, algumas questões de reações inorgânicas, onde o aluno ele teria que de fato relembrar alguns conceitos de reações de óxido-redução, bem como o número de oxidação, dentre outros detalhes. Então, no geral, a parte de Química Geral estava uma prova bem distribuída entre todos os assuntos da Química Geral. Na Físico-Química, a gente percebe também muitas questões conceituais, questões teóricas relacionadas à parte de soluções, relacionadas à parte de termoquímica. Também tivemos uma questão relacionada à cinética química, falando dos fatores que alteram a velocidade da reação. Também tivemos uma questão de deslocamento de equilíbrio químico. Então, assim, eram questões mais conceituais, tranquilas, fáceis de serem resolvidas. Bom, uma outra questão que chama a atenção é uma questão de transformações gasosas, onde a gente tinha lá uma transformação isobárica, mas era uma questão relativamente tranquila, onde o aluno podia perceber e ficava bem claro para ele que se tratava de fato de uma questão de uma transformação isobárica. Na Química Orgânica, a gente percebe que ele também trabalha esse lado mais conceitual da Química Orgânica. A gente pôde perceber que ele traz uma parte para que você consiga identificar alguns compostos orgânicos pela nomenclatura, Outra questão que ele trabalha também é a parte de hibridização do átomo de carbono a partir de um composto dado, tá certo? E também uma reação orgânica, de oxidação de álcool, uma boa questão também de ser trabalhada para o aluno poder ter alguns cuidados ao montar as reações, porque você produz uma substância e em seguida essa outra substância vai dar origem a uma terceira, mas uma questão relativamente tranquila. Também tivemos questão de isomeria plana, tá certo? Então, assim, no geral a prova de Química foi uma prova em que as questões foram muito bem distribuídas, ao nosso ver, e uma prova relativamente tranquila de ser resolvida. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.